Qualquer coisa tu me chama, Débora, se tu não entender alguma coisa ou tiver uma dúvida, tu me chama, tá? Porque aqui agora eu não te enxergo aí, tá? Não sei se tu tá online ou não, tá? Tá bom. Então, a aula de hoje é a sequência da semana passada, né? Semana passada a gente viu artrópodes e essa semana a gente vai ver aracnídeos e crustáceos, que fecha esse filo dos artrópodes, tá? Quem são, então, os aracnídeos? A classe dos aracnídeos, ela inclui as aranhas, os escorpiões, ácaros e os carrapatos. Existe grande diversidade de formas entre os aracnídeos e eles apresentam muitas características em comum. Então, aqui estão os principais constituintes, né? A aranha, o escorpião, o carrapato e o ácaro. O corpo deles, então, é dividido em cefalotórax e abdômen, que nos aracnídeos ele pode receber o nome de prossomo e opistossomo, respectivamente. Então, o cefalotórax é o prossomo e o abdômen é o opistossomo. Nos escorpiões, o abdômen encontra-se, então, diferenciado em pré-abdômen mais alargado e pós-abdômen alongado, e muitas vezes chamado de cauda. Então, a cauda também é chamada de pós-abdômen. Nos ácaros, não se percebe a divisão entre o cefalotórax e o abdômen, só que forma a estrutura única do corpo. Aqui tem uma estrutura, então, bem certinha da aranha, né, mostrando, então, o cefalotórax e o abdômen dividido. O cefalotórax vai pegar a cabeça, né, por isso cefalo, que é a cabeça, né, cefalo, que se diz, e tórax. O abdômen, então, pega o restante dela. Então, aqui tá todos os itens que tem nas características corporais que tem na aranha, então é bastante coisa, mas é tubo digestivo, pulmões, veias, né, é bem distribuída, é bem completa. Os aracnídeos, eles diferem dos outros artrópodes por não possuírem antenas nem mandíbulas, né? Como a gente viu os insetos têm antenas e mandíbula, né? Já os artrópodes, os aracnídeos, não. Eles possuem uma estrutura desenvolvida com a manipulação do alimento ao redor da boca, ou as quelíceras, então é chamado. Fato que deu o nome do grupo nos animais quelicerados. Então, eles são chamados de quelicerados porque eles têm essas quelíceras perto da boca. Ao contrário dos insetos, então, os crustáceos, os miriápodes, que por possuírem mandíbulas, são chamados de mandibulados. Além das quelíceras, os aracnídeos possuem ao redor da boca um par de pedipalpos, uma estrutura que pode ter função das mais variadas, então, dependendo do grupo. Esse pedipalpos, ele pode ter várias funções dependendo do grupo de animais que vai ser característico dele. Então, não tem uma determinada função. Também, esses pedipalpos também são estruturas exclusivas dos quelicerados e não ocorrem nos mandibulados. Então, exclusivos dos aracnídeos e não dos mandibulados, que seriam os crustáceos, tá? Outra característica importante dos aracnídeos é a presença de 4 pares de pernas no cefalotórax, que fica na frente, né? O abdômen não contém apêndices, embora nos escorpiões exista um par de apêndices sensoriais denominado pente, localizado logo no início do pré-abdômen. Verifica-se na região posterior e central do abdômen das aranhas as fiandeiras, estruturas associadas a glândulas de seda que produzem os fios de seda com as quais elas tecem as teias. Então, o que faz elas tecer as teias delas, né, são essas fiandeiras, que são estruturas associadas às glândulas que produzem a seda, né, que vai ser utilizada para a produção dos fios das teias. Ao contrário dos insetos e crustáceos que possuem olhos compostos, né, os aracnídeos possuem apenas olhos simples. Também é outra característica deles.
E os aracnídeos, eles têm vários olhos também, né? Então, elas aparecem com vários olhos. São vários, mas são simples. Eles não conseguem ter percepções muito avançadas. Os aracnídeos são artrópodes terrestres, embora exista um grupo de ácaros adaptados ao ambiente de água doce e marinho. O grupo dos Hydrascarina, com 2.800 espécies. A maioria dos aracnídeos é predadora, mas no grupo dos ácaros ocorre espécies parasitas de plantas e de animais. Então, todos têm suas exceções, né? A gente está vendo todas as aulas que a gente vê, né? A gente vê que existem algumas características comuns, mas existem exceções entre eles. Então, não tem como determinar um grupo só pelas características. Muitas vezes, aquele grupo pertence a um determinado filo, mas ele tem algumas características que são diferentes. Então, é bem complexo, né? A gente dizer, esse grupo é assim por causa de tal característica. Não, mas às vezes pode ter outras características, pode ter exceções. Em todos que nós vimos até agora, existiu exceções. Que é o caso, então, do ácaro que causa sarna, né? O Sarcoptes scabiei, o do ácaro foliculoso, folículos pilosos e a glândula sebácea e glândulas sebáceas do homem, popularmente chamado de cravo. O cravo, então, ele é um ácaro. Demodex fibricularum. E dos carrapatos, como é o caso do gênero Dermacentor. Dermacentor. É uns nomezinhos. Aqui está o ácaro, então, causador da sarna. Normalmente em animais como cachorro, gato, né? Eles não têm uma higiene adequada e depende do ambiente, causa sarna. Alimentação e veneno. Então, as aranhas e os escorpiões, eles são basicamente carnívoros, predando outros artrópodes, normalmente insetos, né? Pequenos animais. Muitos possuem glândulas de veneno que utilizam para paralisar as suas presas. Nas aranhas, essas glândulas estão associadas às quelíceras, né? E nos escorpiões, ao aguilhão ou teussom, que corresponde a uma modificação do último segmento do pós-abdômen, que seria lá na caudinha, né? Que a gente fala dele, né? O veneno da maioria das aranhas e dos escorpiões não é tóxico para o homem, mas existem espécies, né, que podem representar algum perigo, especialmente para crianças que são mais sensíveis, né, são menores, né, com uma estrutura corporal menor, então é mais perigoso. Entretanto, o número de casos fatais é baixo e existem soros contra a picada desses animais. Os aracnídeos, então, não possuem mandíbulas para triturar o alimento, utilizam-se de suas quelíceras para segurar e dilacerar as presas. Então, essas quelíceras são importantíssimas porque elas fazem o papel da mandíbula, né, dentro da boca, que seria para dilacerar o alimento, mas elas não é uma boca, é uma estrutura diferenciada. Eles ingerem somente alimentos liquefeitos e para isso eles lançam enzimas digestivas sobre os tecidos dilacerados da presa. É como se eles babassem em cima da presa e nessa baba vai ter enzima digestiva que vai deixar ela mais molinha, né, para eles poderem se alimentar. O alimento, então, é parcialmente digerido fora do corpo, né, nesse processo, que se chama digestão extracorpórea, que forma um caldo que é sugado para o interior do estômago. Estômago bombeador, associado a músculos. A digestão prossegue, então, no interior do intestino delgado, no trato digestivo, eu já puxei intestino delgado, no interior do trato digestivo, e os restos não aproveitáveis são eliminados através do ânus, como na maioria dos animais. Aqui, então, tem um escorpião se alimentando de um fede-fede, né? Então, aqui ele vai jogar essa baba, digamos assim, né? Mas não é esse o nome, né? Para que ele fique molenga, assim, e depois ele possa sugar. Aqui tá a questão do veneno, ó. Nessa, eles não chamam de cauda, mas pós-abdômen. O sistema excretor dos aracnídeos, né, é feito por túbulos de Malpighi,
semelhante aos dos insetos, como a gente viu semana passada, que a excreção dos insetos também é por túbulos de Malpighi, e por glândulas localizadas na base das pernas, denominadas glândulas coxais. O sistema respiratório é feito por filotraqueias, também denominadas pulmões filioáceos. Filiáceos. Meu Deus do céu, a tem dificuldade. Essas estruturas são formadas por lamelas irrigadas que se comunicam com o exterior do corpo através de um orifício denominado estigma. Né? Essa é a estrutura de respiração deles. Essas trocas gasosas, então, ocorrem nessas lamelas e o oxigênio passa para o sangue. Nos escorpiões, essas são as únicas estruturas respiratórias. Nas aranhas, né, além das filotraqueias, existem as traqueias semelhantes às dos insetos. Então, vocês podem ver que algumas características são denominadas para alguns e outras são compartilhadas entre outros. Então, por isso que muitas vezes alguns são diferenciados, mas pertencem ao mesmo filo, porque algumas características eles compartilham. Então, aqui está a estrutura, né, de respiração. Então, a lamela do pulmão, essa lamela que a gente comentou agora aqui. O átrio, o ar penetra por aqui, ó, o fluxo sanguíneo entre as lamelas, e vai entrar no fluxo sanguíneo. O sistema nervoso dos aracnídeos, muitos glândulos fundidos estão concentrados em determinados pontos do cefalotórax, que é aquela parte da cabeça. O sistema nervoso da aranha é bem desenvolvido. De modo geral, existem 8 olhos simples. Lembra que eu falei que são vários olhos que elas têm, localizados dorsalmente na metade anterior da placa cefalotorácica, com variada capacidade de elaboração de imagens. Nem sempre são bem interpretadas, por isso, então, às vezes, elas não conseguem ter noção do como é que a presa está. Por isso que se a presa ficar parada, imóvel, ela não vai conseguir pegar, né? Então, elas só vão ser capazes de ver, discriminar os movimentos, então, quando o animal se mexe, né? Ou então a presa tem que estar viva. Então, por isso que ela não enxerga tão bem. Esses olhos simples não deixam ela enxergar tão bem. Mas se o animal for um animal vivo, quando ele for preso pela teia, ela vai sentir ele, vai ver que está ali e ela vai conseguir pegar ele mais fácil. Nas aranhas há muitos pelos sensoriais, cerdas táteis, espalhadas pelo corpo, então, principalmente nos apêndices articulados. Os pelinhos da aranha, então, eles são capazes de sentir se há algum animal por perto, ou algum predador, ou alguma coisa, e ela logo se esconde. Como as aranhas não têm antenas, esses pelos e outras estruturas sensoriais representam importante mecanismo de relacionamento desses animais com o meio ambiente. E são excelentes auxiliadores na percepção de existência de presas e inimigos, bem como a gente estava comentando. Certas estruturas, então, sensoriais em forma de fendas, localizadas nas patas, são responsáveis pela percepção de vibrações. E por isso que se diz que as aranhas ouvem pelas patas. Eu não sabia disso, mas... Então, esse termo que elas ouvem pelas patas é por causa das estruturas sensoriais que tem nas patas. Essas fendas. O sistema reprodutor dos aracnídeos, né, são animais de sexos separados e sua fecundação é interna. Os machos geralmente são menores do que as fêmeas, com as quais desenvolvem todo um comportamento de corte, né? Então, eles são cordiais para conseguir se reproduzirem. Eles não possuem pênis para a introdução dos espermatozoides no corpo das fêmeas, mas desenvolveram outro mecanismo para isso. Nas aranhas, os machos desenvolvem extremidades dos pedipalpos, uma dilatação bulbosa, onde armazenam os espermatozoides. Usam, então, esses pedipalpos para fecundar as fêmeas. As fêmeas põem os ovos fecundados no interior de sacos de seda, construídos por elas mesmas, né? Se a gente vê
Uma teia de aranha, às vezes a gente vê os saquinhos mesmo de cedo. Ali tá cheio de ovos. Interessante, se a gente não quer que desenvolva, é só terminar com aquele saquinho, né? Os ovos eclodem jovens, né, semelhantes aos adultos, então o desenvolvimento deles é direto, eles não passam como os insetos, alguns insetos, eles têm uma metamorfose, as aranhas não têm essa metamorfose, eles já saem bem, nascem semelhantes aos adultos e vão se desenvolver na mesma forma que os adultos. Nos escorpiões, o macho une-se à fêmea e deposita no solo uma massa de espermatozoides, dentro de um envoltório. Em seguida, posiciona a fêmea sobre essa massa, de modo que os espermatozoides penetrem em seu orifício genital. Então, outro sistema também. A fecundação vai ser interna, nascendo os jovens escorpiões direto do corpo da fêmea. Esse já não tem saquinhos de ovos, né? Eles são vivíparos, por isso, então, eles não produzem ovos. O que a gente tem de novo? Uma aranha, ó, para mostrar aqui, ó, o sistema reprodutor. Espermateca aqui, ó, ovário, traqueia. Esse seria o sistema reprodutor. Aqui o tubo de Malpighi, que é da digestão. Então, ó, tudo glândulas digestivas. Isso aí. A boca, a aranha tem a boca aqui. E esses pedipalpos, né, que a gente viu também, que são usados, tá? Então, 5 tipos de espécies de aracnídeos. A primeira que eu trouxe é a armadeira. É a aranha que pode chegar até 17 centímetros de comprimento na fase adulta, incluindo as pernas. Somente o corpo mede de 4 a 5 centímetros. Uma curiosidade sobre essa espécie de aracnídeo é que elas não fazem teias, são solitárias e gostam de vegetações. Elas são muito agressivas, também ficam em posição de ataque quando se sentem ameaçadas. A armadeira é uma das que ela é mais braba, assim, se mexer com ela, ela ataca mesmo. A picada dela, então, pode ser fatal para crianças menores de 7 anos, então é muito perigosa. E o sintoma mais forte é a dor intensa no local da picada. O tratamento é a aplicação de anestésico ou soro anti-aracnídeo. Tá? Aqui tá ela, bem feinha. O escorpião amarelo, o segundo, então, é um aracnídeo muito encontrado no território brasileiro, esse tem bastante. E logo ele é comum serem causadores de acidentes domésticos, além disso o veneno dele é altamente fatal, já que atinge o sistema nervoso e causa parada respiratória. Muito grave também. Esse é muito terrível também. É tenso, né? Eu morro de medo de escorpião, Débora. Ai, eu também, não gosto. Aranha e escorpião, tem pavor, pavor, pavor. Então, apesar de muito dolorida, a picada não deixa marcas. Olha, é bem difícil identificar, né, se foi ou não. Tem que ver o bichinho mesmo. Assim, eles possuem como característica física o corpo negro, mas as extremidades e cauda amareladas. Aqui esse é o mais terrível. Tem um bem pretinho, que aquele diz que não é tão venenoso. Mas esse daqui é o mais venenoso. Os dermatofogoides farinae. Esse é o ácaro. É um nomezinho difícil. Ele é encontrado na natureza, mas também muito comum em ambientes domésticos, como colchões, travesseiros, carpetes e roupas de cama. Às vezes são os principais causadores de reações alérgicas nos seres humanos. Na maioria das pessoas, ela se manifesta pela crise de asma, rinite alérgica, manchas na pele. Então, o ácaro é mais problemático pelas alergias que ele dá. E ele é muito pequeno, então não tem como ver, né, muito mesmo. Por outro lado, existem 2 espécies de ácaro que habitam em nosso rosto, ó, viu? Que é o Demodex folliculorum e o Demodex brevis, que é o do cravo, aquele, né? Contudo, eles não prejudicam a saúde humana, apenas consomem a pele morta e bactérias nocivas. Ó, viu? Bem interessante.
Aqui está ele, ó. Este ácaro. O carrapato maculosa, antes de mais nada, esse é um dos tipos de carrapato mais perigoso para cães. A espécie de aracnídeo transmite vários tipos de doenças e chegam ao tamanho de um grão de feijão. De forma geral, então, são marrons com formato do corpo parecido com uma estrela. Por isso também são conhecidos como carrapato estrela. Ainda mais e muito resistente, ainda mais ele é muito resistente. Portanto, se adapta ao interior de uma casa muito facilmente, com alta intensidade de reprodução na vegetação. As larvas são deixadas na grama ou pastos, muito comuns no outono. Aqui está ele, ó. Não achei nada parecido com uma estrela, na verdade, mas não sei, é muito diferente. As caranguejeiras, então, as quintas agora do nosso material aqui, sobre aracnídeos, também chamam a atenção pelo formato, elas podem chegar a 28 centímetros, é aquela aranha bem grande, que algumas pessoas gostam de ter como um animal de estimação. Para mim, não ia dar certo, por favor. Verdade. Né? As pernas bem esticadas, então ela chega a 28 centímetros. Talvez um pouco maior um prato de refeição. Imagina! Meu Deus do céu, enorme. Oi? Minha nossa, eu não servia para ter um bicho desse. Mas nem a pau, meu Deus do céu. Imagina um bicho desse andando pela casa. Ah, não. Elas não representam perigo, né? Mas nem pensar. Olha só, daí as cerdas dela irritam a pele e causam alergias, né? Já é um perigo, então já não serve. Vamos ficar com o gatinho e com o cachorro de estimação. O incrível é que essa fêmea dessa espécie, então, ela pode viver até 25 anos, nossa senhora. Além de trocar de pele uma vez por ano. E elas possuem 2 pares de pulmões diferentes das outras aranhas. Ó, ela é diferenciada. Aqui está ela. Bem. E realmente ela tem bastante pelinho. Se isso causa alergia, com certeza, porque se isso pega na pessoa, deve irritar. Então, o próximo grupo, né, dos artrópodes, e o último, é os crustáceos, né? Eles apresentam um exoesqueleto bastante resistente, né, que são durinhos, né? Eles são encontrados em ambiente aquático, marinho e de água doce, e ambiente terrestre. Estima-se, então, que existem aproximadamente 68 mil espécies de crustáceos conhecidos. Bastante. As características deles são predominantemente marinhos, porém há espécies de água doce e espécies que vivem em ambiente terrestre, em virtude do seu domínio no ambiente marinho, são considerados muitas vezes insetos do mar. Olha, interessante. A cabeça com 5 pares de apêndice, 2 pares de antenas, primeiras antenas ou antenúlas e segundas antenas ou simplesmente antenas. 1 par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. Primeiras maxilas e segundas maxilas, nessa ordem. O tronco deles é composto de vários segmentos e um telson, peça quitinosa do exoesqueleto de artrópodes, então é uma característica dos artrópodes, que está também nos escorpiões. Em grande parte dos grupos de crustáceos, o corpo está dividido em cefalotórax e abdômen, como nos demais. Em muitas espécies, os 3 primeiros segmentos do tronco está difundido à cabeça, formando o escudo da cabeça. E em muitas espécies possuem uma carapaça revestindo o tórax e outros segmentos anteriores. Geralmente, eles apresentam apêndices birremes, 2 ramos. Os crustáceos apresentam uma boca ventral e um tubo digestório completo, praticamente reto. Quanto à excreção, os crustáceos possuem órgãos excretores conhecidos como glândulas das antenas ou glândulas maxilares. O sistema nervoso dos crustáceos apresenta, então, uma tendência à concentração e fusão dos gânglios. Com órgãos sensoriais dos crustáceos, podemos citar a presença de olhos e os pelos sensoriais. Então, eles utilizam também os olhos e os pelos como órgãos sensores de movimento, de
para ver se tem uma presa ou um inimigo por perto. A alimentação dos crustáceos é variada, né? Depende das espécies, porque são várias espécies, e está relacionada com a disponibilidade de alimento. Algumas espécies são herbívoras, então só comem vegetais, e outras são carnívoras. Existem ainda espécies que se alimentam de partículas suspensas na água, as quais podem ser formadas por plânctons, né, bactérias e detritos orgânicos. A digestão acontece de forma extracelular e o intestino desses animais é terminado em anos, então ele também é complexo. A reprodução dos crustáceos, a maioria das espécies de crustáceos possui sexo separado, ou seja, é possível observar a presença do macho e da fêmea, mas tem que destacar que nem todos os crustáceos reproduzem-se dessa forma. As cracas, né, por exemplo, são hermafroditas e apresentam a fecundação cruzada, o que significa que, apesar de terem os dois sexos, acasalam-se com indivíduos diferentes, né? Elas não são autorreprodutoras, elas precisam de outros indivíduos. Outro grupo que se apresenta reprodução diferente dos crustáceos são algumas espécies de ostras, ostracodes, né? Ou as quais se reproduzem por partenogênese, que é uma reprodução assexuada. Tá? Após a fecundação, muitas espécies de crustáceos incubam seus ovos. Em algumas espécies, os ovos ficam presos em alguns apêndices ou ainda dentro de um saco, o qual é secretado no momento em que os ovos são expulsos. A maioria dos crustáceos possui um ou mais estágios larvais natantes. Dá-se o nome de náuplio ao tipo mais inicial e básico de larva do ciclo de vida dos crustáceos. Então, essa larva é o náuplio. A larva do crustáceo é o náuplio. Nossa! Tipos de crustáceos, então, a gente tem o decápodes, que são crustáceos com cutícula bastante endurecida em decorrência da presença de carbonato de cálcio, né, na sua estrutura. A maioria das espécies desse grupo é marinha, como as lagostas, caranguejos, camarões. E o grupo mais estudado de crustáceos em virtude, principalmente de sua abundância e importância econômica e ecológica. Então, a lagosta, caranguejo, camarões, eles são alimentícios também e são muito estudados porque eles são abundantes, né? Os isópodes, esse grupo inclui um grande número de espécies, entre as quais podemos citar representantes de água doce, salgada e ambiente terrestre. Nesse grupo, então, está o tatuzinho de jardim, que é um desses exemplos que eu vou trazer depois também para uma fotinha dele. E o copépodes, esses animais microcrustáceos, são encontrados geralmente formando plâncton, então estão no plâncton. E os ciripédios, nesse grupo temos as cracas, grupo de crustáceos sésseis, que apresentam uma carapaça com carbonato de cálcio também. E as cracas são constantemente encontradas presas em rochas, em barcos e outros substratos. Aqui para a gente é mais difícil de encontrar, mais perto do mar, né? Os crustáceos a gente não tem uma vivência tão próxima conosco. Então, exemplos de crustáceos, a gente tem a lagosta, caranguejos, camarões e tatuzinhos de jardim, que são esses aqui. Esse de cima aqui é o tatuzinho de jardim, aqui ó, a lagosta, o camarão e o... Ai, gente, me fugiu o nome. Caranguejo, ó. O caranguejo é esse daqui. Mas tem aquele de mangue também, né? Que eles retiram de dentro do um tipo de barro, assim, né? Também é um caranguejo. Que é para consumo também. Fora o tatuzinho, né? O resto é tudo para consumo. Camarão, a lagosta e o caranguejo. Então, seria essa a nossa aula hoje sobre crustáceos, né? E aracnídeos, que é a segunda parte do Filortrópode. E eu vou mandar enviar para vocês. A princípio, eu vou enviar para ti, Débora, e para a Bianca, que são as únicas que ainda estão na online, né, na aula remota.
o questionário sobre artrópodes, e vocês respondem e botam na plataforma lá, tá? Posso como concluído, tá? Tá bom. E eu não sei, a prof me falou que ia postar essa aula hoje e o questionário, mas se qualquer coisa ela não postar, eu mando para vocês, tá? Só me pedir pelo WhatsApp, tá? Tá bom. Prof, E- teve uma atividade que a mãe pegou lá na escola, impressa, aham. poríferos e selenterados. Hum, Aí veio essa atividade, mas não dá para entender o que está escrito. Ela veio assim, ó, olha do jeito que tá a foto. e- Aí não tá na plataforma essa atividade, aí não sei como que eu vou conseguir fazer, que não dá para entender o que tá escrito. Vai ter que ver com a prof. Áurea, foi ela que fez essa aí. Deixa eu parar de gravar aqui, senão vai ficar muito extenso.